Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Quem não assistiu à aula da continuação do texto, por favor, assistam lá. Eu trato algumas coisas interessantes e nós vamos meio que fechar aqui com o processo de industrialização, falando sobre capitalismo com o processo de industrialização. E vamos começar efetivamente com globalização. O assunto de globalização, obviamente, é uma continuidade. Então, pelo padrão de vocês aí, eu deveria sair do capitalismo e entrar na globalização. Eu achei que não tinha o menor sentido de eu fazer isso se eu não passasse pelo processo de industrialização. Também não sei se a gente vai estar efetivamente atrasando o cronograma com isso. Eu sei que eu preciso de falar de industrialização e vou falar com ele, não, vou falar sobre ele, não importa aí o cronograma. Ok? Se você está tristinho, fique como eu. Boa aí, gente? Vocês estão vivos? Todos vendo a minha tela aí, gente? Vendo o meu slide aí de apresentação? Estamos. Só um minuto, por favor. Vamos lá, pessoas. Vamos falar um pouco sobre o processo de industrialização no Brasil, no mundo e no Brasil, tá? É bastante importante Você esqueceu o áudio desligado. Normal, né? Normal. Beleza aí? Vamos falar sobre o processo de industrialização no mundo e especificamente no Brasil. Vou entrar em algumas curiosidades que acontecem e aconteceram no Brasil aqui, tá bom? E aí eu queria que vocês ficassem bastante atentos e pensassem aí em tomar anotação, porque tem coisas aqui que eu falo que obviamente vocês não vão encontrar aí com facilidade, tá? Bom, sobre o processo de industrialização então. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é literalmente um divisor de águas, ou seja, ela marca um período na história do mundo no que a gente chama de processo produtivo. Alexandre, quer dizer que não tinha processo produtivo anteriormente? Não, tinha sim um processo produtivo anteriormente. Só que nada que mudasse a cultura, a história e a forma de se organizar uma nação. Nada que viesse com uma brutalidade, com uma força tão grande quanto o processo industrial. Então, ele definitivamente ele não é só um método produtivo, mas ele é uma nova relação comercial, social, ambiental, capital. Ele é uma nova relação de como essa sociedade vai se dar e se formar, ok? E acima de tudo, ele refaz ou ele passa a fazer efetivamente uma ligação entre os povos e as nações. Então, se a gente pensar anteriormente, uma metrópole tinha ligação com com suas dependências locais, suas cidades, regiões, micro-regiões. Uma cidade tinha sua ligação, ou uma metrópole tinha sua ligação com suas colônias. Uma colônia tinha uma ligação com outra colônia. Mas tudo que tivesse uma distância muito grande, ele não era visto como uma possibilidade, tá ok? Então, eu
posso afirmar então que a partir do processo industrial o mundo se transforma numa grande aldeia global? Posso dizer isso, gente? Responde aí para mim. Posso dizer que o mundo se transforma numa grande aldeia global? Vocês já viram essa expressão, o mundo é uma aldeia global? Essa expressão é correta? Será que todo mundo tem o mesmo acesso à tecnologia? Eu acabei de falar com vocês, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia de ponta. Eu acabei de falar com vocês, por exemplo, que a tecnologia na Itália não é a mesma daqui, na Inglaterra não é a mesma daqui. Você acha que nós viramos uma grande aldeia? Vocês acham que a gente conseguiu fazer com que todos nós participássemos da mesma forma, com a mesma intenção? Olha, quando a gente fala efetivamente numa aldeia, a gente está pensando que todos nós participamos dos mesmos direitos e deveres, que todos nós comungamos com as mesmas coisas, que todos nós recebemos os mesmos malefícios e benefícios. Será que isso é uma realidade? Ou você tem grupos que até fazem parte do mesmo sistema econômico, como a NAFTA, por exemplo, e que não compartilham de si mesmos. Se você olhar grupos que fazem parte do mesmo sistema econômico, quando a gente olha lá a Europa com o euro, né? Será que todos eles estão participando entre si? Ou melhor, vamos trazer até um exemplo melhor. Estados Unidos e México. Eles vivem e convivem da mesma forma? O estadunidense tem total liberdade de entrar no México a hora que ele quiser. Mas e o mexicano tem total liberdade de entrar nos Estados Unidos a hora que ele quer? Ou delicadamente tem um puta de um... Desculpa o palavrão. Tem um puta de um muro segurando eles. Então essa ideia de aldeia global, ela é hipócrita. Ela é falsa. Ele quer te dar essa sensação de que o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil tem que se comungar com os Estados Unidos, porque aí você vê uns idiotas, e aí vocês vão me perdoar, eu vou usar essa expressão mesmo, se você não está feliz, pô, que triste que você não está feliz com isso, mas tem uns idiotas que vão lá e vão bater continência para a Estátua da Liberdade, vai bater continência para os Estados Unidos, vai pagar pau para o Trump. Agora, o país que mais serve eles é o México. Tanto que eles encostaram a indústria e montaram todas as faculdades de indústria deles no limite do México. Por quê? Porque o México é o seu serviçal. É como se você tivesse uma empregada em casa, mas essa empregada tivesse que pegar 5 horas todos os dias de ônibus para poder chegar na sua casa. Um dia ela fala com você assim, eu não vou mais para sua casa. Você fala assim, sem problema. Ao invés de você vir para minha casa, eu vou mudar para próximo da sua casa. Só que você vai continuar morando na favela, eu vou continuar morando num bairro abastado, um bairro de rico, mas eu vou morar próximo de você para eu poder usurpar e usufruir de você o quanto eu puder. Agora, se os Estados Unidos estão pouco se ferrando para o México e querem somente usar o México, você acha que os Estados Unidos vai ser irmãozinho, coleguinha do Brasil? Você acha que vai ajudar o presidente do Brasil lamber o Trump, fazer carinho, cafuné no Trump? Você acha que o Trump vai tratar ele diferente por causa disso? Claro que não, porque nós estamos lidando com gestão de poder. E esse é o poder do capital. Tá ok? Estados Unidos não gosta de mexicano por causa da questão dos empregos. Será? Tem emprego pra caramba nos Estados Unidos. É simples, galera. Se você retirar efetivamente os estrangeiros de dentro dos Estados Unidos
provavelmente quebre, porque o americano ele não quer fazer o que nós fazemos lá, né? Nem o brasileiro quer fazer lá, aqui, o que ele faz lá. A mulher é faxineira lá e trabalha como faxineira como louca lá, limpa 2 casas por dia, mas aqui ela não quer fazer faxina porque aqui no Brasil fazer faxina ela está rebaixada, tá? É a mesma xenofobia que tem em São Paulo com os nordestinos. Eu acho que existe uma xenofobia em São Paulo com os nordestinos, mas nem se compara à xenofobia que existe nos Estados Unidos, quanto ao latino, especificamente, quanto aos negros, por exemplo, também aí na questão racial. Isso é muito nítido e muito claro. Os Estados Unidos, eles são extremamente racistas. Tá, gente? Extremamente xenófobos. Ok, honey? Tranquilo? Voltamos lá então. Então o mundo se transforma numa grande aldeia mundial? Claro que não, isso é uma mentira. Vamos falar um pouco sobre a primeira revolução industrial. Deixa eu ficar de olho na hora aqui, que eu sou meio abestado na hora. 10:19. Ok. Bom, vamos falar sobre a primeira. Efetivamente, a primeira revolução industrial, ela começa um pouco antes disso, mas ela vai se efetivar, se encorpar no século XVIII, em meados do século XVIII, tá? Em 1750, 1760. Ela nasce na Inglaterra e ela tem, ó os atrasados, e ela tem no carvão. Ela tem no carvão o seu principal combustível, tá? Então, as máquinas a vapor, quando a gente fala, é tanto da indústria quanto do transporte, são extremamente fortes, tá ok? E a Inglaterra é a responsável. Através de que, Alexandre? Qual que era a indústria principal dessa época? A indústria têxtil, tá bom? A segunda revolução industrial, mesma coisa, século XIX, por volta de 850 a 860, e a gente começa a ver uma extensão dessa indústria saindo da Inglaterra e partindo principalmente para a França, para a Alemanha e para Itália, que hoje, inclusive, continuam sendo os países mais fortes dessa região. Tá ok? Aí você fala assim, mas essa Alemanha não é a mesma Alemanha que vai se tornar comunista posteriormente? Sim, é a mesma Alemanha que vai se tornar comunista posteriormente. Ela começa no capitalismo? Sim, ela começa no capitalismo. E aí eles se fortificam enquanto grupos, tendo a Inglaterra. Alexandre, por que a Inglaterra entra tão forte? Primeiro porque a Inglaterra tem um poder bélico fortíssimo, ela tem o maior número de frotas de navios do mundo nesse período, tá? E o maior grupo, até brinco, falo que é o grupo tático, a maior quantidade de soldados, tá? Então não adianta só ter o poder bélico, né? O poder das armas, mas também tem o maior número de soldados dessa região. Nesse período, então, a gente muda o combustível e o petróleo passa a ser o principal combustível. Lembrando que ele é não só combustível, mas ele também vai gerar vários produtos da indústria. A exemplo, o batom que as meninas usam leva petróleo, né? Os chicletes que a gente usa, ele está muito próximo, inclusive, ao asfalto, tá, gente? Então, os chicletes também é petróleo puro, tá ok? E a gente entra nessa segunda revolução industrial dizendo, nós precisamos de fomentar não só tecnologia, mas nós também precisamos de fomentar
novas técnicas de trabalho. Dentre as novas técnicas, a gente subdividiu o processo de trabalho. Ô, gente, tá osso com essa entrada aí no metade da aula, né? Então, a gente subdividiu essa forma de trabalhar. Então, antes o cara ia construir o carro, ele participava praticamente de todo o processo. Agora, o cara que vai construir o carro, ele vai lá e vai simplesmente apertar o parafuso do eixo da roda do carro. E é isso que ele vai fazer durante o dia todo. O Fordismo, que vem justamente de Henry Ford, que é da Ford, né? Da empresa americana Ford, aqui nesses países, então, entra a Europa e também entra os Estados Unidos. E os Estados Unidos já entram com uma nova técnica, que é a do Fordismo, melhorando a técnica, não a tecnologia, a técnica de produção. Tá ok? Melhorando sob o olhar do capitalismo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que é melhor que eu especialize pessoas em uma determinada função e que a fábrica passa a ter um processo de esteira, onde esse produto vai sendo fabricado pouco a pouco. Então você pode ser um cara que trabalhou a vida inteira colocando o pneu do carro, mas nunca tocou num banco de um veículo dentro dessa indústria. Tá bom? Então o Fordismo é usado até hoje nesse processo. A terceira revolução industrial. Ela vai acontecer entre o século 20 e 21. E olha só, ela já está globalizando, ela já está se mundializando. Eu vou destrinchar isso aqui, tá ok, gente? Entre Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e aí a gente entra a China. Tá ok? O Japão vai entrar nessa história aqui principalmente por causa de uma briga de socialismo e capitalismo. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco porque ela é super interessante da gente poder entender. Tá ok? E a gente entra numa nova era, a era da informação. Tá? Uma era onde a gente começa a ter uma comunicação extremamente forte e a gente começa a ter uma ligação extremamente forte. Como assim ligação? Nós estamos dizendo para você que não é só a questão da comunicação, mas a gente abre novas fronteiras de estradas que também são ligadas ao sistema de informação. Abrem-se novos portos, principalmente no Brasil, né? A gente sai do Porto do Nordeste para a gente começar a ter porto no Rio de Janeiro, porto em São Paulo e porto no Rio Grande do Sul. Então os portos começam a ser abertos aí, apesar do Brasil entrar na sua primeira revolução industrial, enquanto o mundo está tendo a sua terceira revolução industrial. E a gente começa a ter abertura de portos molhados e portos secos, tá? Ou seja, os portos nas bordas continentais e os portos intracontinentais, tá? E a existência de uma biotecnologia, tá? Uma tecnologia também alinhada à vida aí. Bom, como é que essas indústrias, então, elas se localizam? Como é que ela sabe aonde que ela vai entrar, aonde que ela vai se envolver e desenvolver? Primeira coisa que ela olha é qual que é a capacidade de giro do meu dinheiro dentro desse local. Tá? Então, qual que é o capital? Esse país ou esse local para onde eu vou tem suporte? Ele tem boa economia? Por isso que a gente se preocupa tanto. Então, no governo anterior agora, no governo do PT, por exemplo, aumentou fortemente a quantidade de escolas. Perguntou se as escolas tinham qualidade ou não? Não. Aumentou fortemente a qualidade das escolas. O que é isso para uma pessoa que está fora? O que é quando o cara pega uma casa que está toda destruída, manda lixar do lado de fora e pintar a casa?
Para quem passa e olha aquela casa, vai dizer assim: nossa, essa casa tá arrumadinha, tá novinha. Se tivesse vendendo, eu comprava. Para quem vive na casa, sabe que dentro da parede está trincado, que tem cano vazando, não é isso? A gente vê muito isso nesses programas de TV aí, que o cara compra uma casa toda arrumadinha, na hora que ele arranca o piso, ele descobre que está tudo avacalhado. A mesma coisa vai acontecer aqui. O que nós fizemos? Aumentamos o número de escolas, então quem está de fora fala: olha, pintaram um muro ali, ou seja, estão investindo em educação. Um povo que investe na educação tem maior força para poder aumentar a sua economia. Então, vamos ali poder investir um dinheiro ali? Vamos. Quer dizer que ele tem boa fluência para a capital. Mão de obra. Se essas pessoas eles sabem no mínimo ler, se eu tenho mão de obra especializada, hoje a mão de obra especializada vai para todos os setores, desde simplesmente um faxineiro e um operário até um engenheiro, porque você precisa hoje de uma mão de obra 360 graus. Se eu tenho matéria-prima ou se eu tenho que importar matéria-prima para esse local, né, gente? Perdão, sobre a mão de obra também é importante a gente pensar numa mão de obra barata. Alexandre, quer dizer que não tem mão de obra nos Estados Unidos? Tem, mas a hora de trabalho nos Estados Unidos é muito cara. Por quê? Porque os Estados Unidos não valoriza o produto, ele valoriza a pessoa. O brasileiro não valoriza a pessoa, ele valoriza o produto. A exemplo disso, se eu chego aí, por exemplo, eu tenho aqui 2 carros, tá? Eu tenho aqui um carro importado na garagem e tenho o meu Sandero de trabalho todo batido, documento atrasado e etc. Eu chego aí na escola com o meu Sandeirinho, você vai falar: nossa, esse professor tá quebrado, ferrado na vida, tá ok? Eu chego aí na escola com a Mitsubishi Outlander 2016, você fala: caraca, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele tá ganhando mais dinheiro do que a escola, ele tá ganhando dinheiro com alguma coisa. Se você chegar dessa forma nos Estados Unidos, eles não estão nem aí para o carro que você está usando, tá ok? Eles estão aí para o que você efetivamente é enquanto pessoa. Então a valorização da força de trabalho nos Estados Unidos, ela é forte. Do produto, da mercadoria, ela é fraca. Por isso também que muitas coisas são baratas nos Estados Unidos. Já no Brasil, essa valorização não chega. As coisas valem mais do que as pessoas no Brasil. É literalmente a coisificação, tá ok? Então, se o cara, por exemplo, tem chega aqui e vai roubar o meu Sandeirinho velho ferrado na vida, né? E eu pego e mato esse cara na hora, todo mundo vai me dar razão porque ele estava roubando o meu bem. Por quê? Porque no olhar brasileiro, o meu carro, apesar de ser velho, todo ferrado, é meu, é o direito de propriedade. E esse carro vale mais do que a vida humana daquela pessoa. Não estou falando sobre bandidagem, não estou falando você acha que tinha que matar, que não tinha que matar. Cara, se for para defender a minha família, não sei o que eu faço. Eu disse isso no outro negócio, não vou repetir isso não. Tá? Então vamos lá. Sobre a mão de obra, então, é importante a gente entender até o valor que se dá. Tá ok? Então, a gestão social trata disso efetivamente como coisificação, como coisa. As coisas valem mais do que as pessoas, ou as pessoas valem mais do que as coisas. Matéria-prima. Se essa matéria-prima é acessível, se ela está próxima, isso inclusive, gente, a gente traz isso inclusive para cá, para os mercados locais. Hoje, quando eu falo em produção industrial em cidades, eu tenho aqui Nova Serrana, em Minas Gerais, que é uma cidade que faz produção de calçados. O que eles fizeram? Eles investiram no que a gente chama de comércio local.
que é o comércio local? Ao invés dele comprar couro em outra cidade, ele vai comprar das fazendas que estão no entorno deles. Por quê? Porque eu diminuo o frete, porque eu estou dando emprego para aquele local, tá ok? Ao invés de, de eu contratar comprar a pinça, que é aquela partezinha de metal que passa no tênis, o cadarço no tênis. Se eu comprar a pinça, se eu for comprar da China, eu compro do ferreiro local. Por quê? Porque eu estou valorizando a mão de obra local. Isso faz com que eu valorize a mão de obra. Mas isso também é interessante que parte dessa mão de obra esteja presa, esteja junta. Então, por que São Paulo hoje é o estado mais rico do Brasil? Porque as coisas sempre se concentraram em São Paulo. Por quê? Porque existia um porto em São Paulo e esse porto ajudava a escoar a produção. Então, toda a concentração da riqueza industrial do Brasil está presente no estado de São Paulo. Ok? Voltamos. Outra, vou até puxar aqui, porque aqui dá pra gente conversar, vocês irem me vendo aí também. Mercado consumidor, né? Quando a gente fala em mercado consumidor, aí essa população consome, aí a gente começa a enxergar no Brasil. O Brasil tem capacidade de capital? Tem. Tem capacidade de crescimento? Tem, já demonstrou isso várias vezes. O Brasil tem matéria-prima de tudo que você puder imaginar. Tudo, absolutamente tudo que você precisar no Brasil tem. Tem mercado consumidor? Olha, nós somos o maior mercado de consumo de internet do mundo. Nós somos o maior mercado de consumo um dos maiores, não vou dar certeza, de veículos do mundo. Nós somos o maior mercado de consumo de celulares do mundo. Olha, nós temos um mercado consumidor, principalmente para tecnologia, violento. E olha que celular aqui não é barato, hein, gente? Energia, não adianta nada eu ter uma fábrica se eu não tiver uma tomada para poder ligar. Ou seja, o Brasil tem alta capacidade de energia, infraestrutura, ou seja, locais que me deem suporte efetivamente para isso, água, principalmente que a indústria necessita extremamente água. Então preste atenção no que eu vou falar. Menos de 3% da água consumida no Brasil é consumida para residência. Então, quando você vê a CEMIG te pedindo para economizar água, ela não está pedindo para economizar água em favor da natureza. Ela está pedindo para você economizar água para que sobre água para a indústria. Parece mal isso, né? Parece difícil isso. Mas o Brasil, você tem que convencer ele dizendo para ele, se você não reduzir o seu uso da água, você vai ficar sem água na sua casa, vai ficar sem beber água, vai ficar sem tomar banho e etc. Nos Estados Unidos, o presidente vai na tora, chega lá e fala com o pessoal assim, o negócio é o seguinte, nós estamos precisando de água para a indústria. O estadunidense, ele já pensa assim, se está precisando de água para a indústria, eu preciso de economizar água em casa. Porque se a indústria cresce, minha economia cresce e eu fico mais rico. O brasileiro tá nem aí pro comum. O brasileiro quer para si mesmo. Eu tô fazendo essas críticas aqui, vocês podem ir contra mim, viu, gente? Vocês podem dizer aí, eu não acho não, acho que você está sendo preconceituoso com o próprio brasileiro. Será? Às vezes tu. Tá ok? E, por último aqui, nessa história aqui, os incentivos fiscais. Alexandre, o que são os incentivos fiscais? Deixa eu puxar aqui para ver se vocês estão todo mundo caladinho, né, gente? O que são os incentivos fiscais? Basicamente, um incentivo fiscal é uma indústria dizer assim, eu estou indo para o Brasil. Aí todo mundo já fica alerta. Uau, para onde que você está indo? Na verdade eu estou decidindo entre ir para o Brasil, Argentina ou para o Paraguai. Aí todo mundo fica assim,
Nossa, mas como assim? Não, vem pro Brasil, vem pra Argentina. Poxa, decidiu pra Argentina. Tá muito ligado ao incentivo fiscal. Ou seja, vem pro Brasil que eu vou te dar 10 anos de isenção de impostos. Aí o cara fala assim, caraca, 10 anos de isenção de impostos é muita coisa. Aí a Argentina fala, eu te dou 12. O Paraguai diz, eu te dou 13. O Brasil diz, eu te dou 15. Aí ele fala, beleza, vou pro Brasil. É leilão, galera. Chega aqui no Brasil, eles falam assim, olha, eu posso ir pro Rio Grande do Sul, posso ir pra Bahia ou posso ir para São Paulo. E aí vai começar um novo leilão. E aqui a gente começa a dar terreno, começa a dar 10 anos de isenção de água, 10 anos de isenção de energia, até a empresa definir, eu vou para Minas Gerais. Olha só, a Fiat, no ano passado ou retrasado, não me lembro bem, a Fiat pegou o Betim, falou com a Fiat assim, ou o Estado de Minas, não lembro, acho que o Estado de Minas, falou com a Fiat assim, nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu vou dar para vocês mais 2 anos, e daqui a 2 anos vocês vão passar a pagar INSS, ou sei lá, ISS, qualquer imposto estadual que tem aí, esqueci qual é. Aí a Fiat pegou e falou assim, como é que é? É isso mesmo, daqui a 2 anos vocês vão começar a pagar imposto. A Fiat, beleza. O que a Fiat lançou? Estamos procurando um novo estado para transferir a nossa fábrica. Estados Unidos deu um pulo para trás. O Minas Gerais deu um pulo para trás. Disse o quê? É isso mesmo, nós estamos procurando um lugar para a gente poder estabelecer a nossa fábrica. Como assim estabelecer fábrica? Estabelecer fábrica aonde? Vocês estão aqui em Minas Gerais? Não, vocês estão querendo colocar imposto para a gente. Não, mas tudo isso é conversado. Isso é gestão de poder. Se eu tiro isso, eu cresço fortemente o número de desempregados. Se eu cresço fortemente o número de desempregados, a federação ou a União vai dizer o seguinte, o Estado de Minas tem um número de desempregados muito grande, eles não estão favorecendo a nação e, obviamente, eles merecem menos quantidade de dinheiro. E há um investimento do Estado. Então, você perde uma grande empresa, perde um grande número de empregados, perde um consumo de mercado muito grande, porque essas pessoas que estão desempregadas passam a parar de consumir, e perdem investimento do Estado. E isso traz vários estados e até vários países a uma falência, efetivamente. Tá ok? Então, o incentivo fiscal é uma forte concorrência para acontecer aí. Vamos ver a grande diferença aí dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, apesar de ter diferença entre esses. Tá ok? Galera, tem uma turma aí que eu não sei se está com problema de internet, está entrando, saindo e etc e tal. Fiquem atentos aí à aula, ok? Países desenvolvidos, sua revolução é mais extensa, ou seja, eles vão começar lá no século XVIII com essa revolução industrial, né? Século XVII, século XVIII com a revolução industrial. E países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento começam isso quando esse grupo de países desenvolvidos já está na sua terceira revolução industrial. Ou seja, esse país subdesenvolvido ele vai começar a se revolucionar industrialmente nesse último século, enquanto um bom exemplo desses países é o Brasil, tá ok? Isso quer dizer que isso a gente chama de industrialização ou revolução industrial tardia, tá ok?
Países em desenvolvimento possuem uma grande diversidade industrial, mas também possuem uma indústria bem tradicional, voltada muitas vezes para a agroindústria, voltada muitas vezes para essa indústria têxtil ou indústria de automóveis. A gente vê aí que a indústria de automóvel, apesar de ser transnacional, elas recebem marcas destinadas a países específicos, como se ela fosse apenas nacionalizada. Ou seja, a Renault com a França, a Mitsubishi com o Japão, a Volvo com a Alemanha, a Chevrolet com os Estados Unidos e o Brasil com nada. Beleza? A gente demonstra aí que esses são os países envolvidos com as grandes indústrias que começaram o processo de desenvolvimento industrial. Tá ok? Países subdesenvolvidos. Lógico, você tem uma revolução industrial curtíssimo prazo, com menos de 100 anos em geral, ou em torno de 100 anos. Existe ainda uma dependência enorme desses países desenvolvidos, até porque a gente tem o que eu chamo de semi-indústria, né? Ou faz as indústrias de base, ou seja, eu pego e transformo isso numa indústria de metalurgia, mas eu não transformo isso em carro, eu transformo em chapa de aço. Vendo a chapa de aço para outro país, ele vai lá e transforma aquilo em carro, tá? Então eu continuo tendo uma dependência e isso faz com que a minha indústria não seja efetivamente local, mas ela seja extremamente exportadora. Alexandre, sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Nós tivemos um momento de uma indústria extremamente fechada para o mercado nacional e extremamente voltada para o mercado nacional. Quando isso acontece? Deixa eu ver as horas aqui, gente. Mais 5 minutos que eu tenho aí. Quando isso acontece? Acontece com a quebra da Bolsa de Nova York, ou a queda da Bolsa de Nova York, como alguns gostam de dizer. Mas eu falo efetivamente a quebra da Bolsa de Nova York. Nós não vamos explicar os motivos, explicar porque a Bolsa de Nova York quebrou e tal, porque a gente ia precisar de uma única aula para poder tratar isso. Mas foi a maior crise mundial até hoje, tá ok? Então essa crise mundial dessa doença aí nem se compara ao que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então vamos pensar na queda da Bolsa de Nova York aqui comigo. Você quebrou em casa. Você não está tendo dinheiro para nada. Talvez sua família tenha passado por essa situação aí. Presta atenção em mim aqui. Você quebrou em casa. Você está ferrado na sua vida e na sua história. Ok? Bom, antes você comprava de tudo para casa. Você tinha carro, tinha casa, tinha bicicleta, tinha moto. Você, para comer, você comprava, fazia churrasco, você comprava leite à vontade, derivados de leite, café, farinha, açúcar, tempero de tudo quanto é tipo, iogurte. E aí você quebrou. Tá ok? Aí o Eduardo tá falando que aconteceu com a Coca-Cola em Itabirito. O que... A retirada da Coca-Cola, é isso, Eduardo? Eu não sei se é isso que você falou, a retirada por causa de falta de incentivo fiscal? Aí eu falo o leilão que acontece, que as cidades. Pois é. É exatamente isso, né? O leilão ele acontece mesmo, é quem dá mais para eu poder ficar. Isso aconteceu aqui nitidamente na Bahia. A Ford foi para a Bahia
A Chevrolet, em parte, tinha ido para o Rio Grande do Sul, agora saiu e foi para a Argentina. Aí todo mundo saiu do Brasil para a Argentina porque o Brasil está quebrando. Não, cara, saiu da Argentina para o Brasil porque a Argentina deu mais condição fiscal para eles do que para a gente. Ah, professor, mas a Argentina está quebrada. A Chevrolet já disse que vai sair de lá. Vai sair de lá se eles não derem condições fiscais para eles, se não der para eles funcionário barato, se não der para eles água e energia, se der incentivo fiscal, eles vão ficar mesmo com o país quebrado. Tá ok? Então a gente tem que pensar nessa história aí. Deixa eu voltar lá para ver onde eu estava. Quebra da Bolsa de Nova York. Se você está passando necessidade em casa, bonitão, se você está passando necessidade em casa, bonitona, você compra café? Você compra açúcar? Iogurte? Não. Você está passando necessidade em casa, você vai comprar farinha. Por quê? Com farinha eu faço fermento, com farinha eu faço pão, com farinha eu faço macarrão, farinha eu como pura, se eu misturar na água incha na barriga, não é? Então, só que o que acontece com o mercado em 1930? Existia uma subindustrialização no Brasil, uma industrialização extremamente fraca, uma industrialização extremamente frágil, tá? E essa industrialização era zero Brasil. Era 100% uma indústria europeia. E aí o que acontece nessa história? Ou seja, o maquinário que estava aqui, a tecnologia que estava aqui, tudo que estava aqui era deles. Só que eles quebraram. Você acha que eles vão vir aqui voltar e buscar máquina? Não, eles estão indo embora, eles estão quebrados, eles não têm mais condição de manter a indústria nem lá, nem aqui. Então, número 1, nós nos vimos abandonados. Número 2, nós fazíamos basicamente 2 produtos. 2. Alexandre, tem um terceiro aí que você não está contando. Nós fazemos 2 produtos. Café e açúcar. E o leite? Leite estraga. Tá ok? E a cachaça? Não é significativo. Tá ok? O leite estraga, é um produto altamente perecível. Tá? E você tem basicamente café e açúcar. Meu caro, se você está passando necessidade em casa, você vai comprar café e açúcar. Café não sustenta. Tá ok? Você vai comprar o quê? Você vai comprar farinha. Você vai comprar arroz. Vai comprar feijão. Porque isso dá, como diz o povo no interior, sustância. Tá ok? E agora? O que acontece no Brasil? O brasileiro não consegue mais. O produto que ele tinha e que ele fazia exportação, ele precisava de vender e ele não tinha mais quem comprasse. Aí ele foi abandonado e está órfão agora que as indústrias, os industriários foram embora, as máquinas foram largadas aí e não tem mais suporte para absolutamente nada. E como diria o meu amigo e primo Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Cenas do próximo capítulo. Dúvidas aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Não tá? Vocês estão vivos? Podemos dizer que estamos numa revolução 4.0 ou ainda está cedo? Não acho que está cedo, não acho que está tarde. Eu acho que nós estamos tentando entender uma nova revolução. E acho que essa revolução ela está intimamente ligada a esse quarto processo que eu coloquei para vocês, que é do capitalismo informacional. Ela já começou a acontecer. O que acontece é que nesses últimos 6 meses, nós nos adiantamos no informacionalismo em 10 anos. Vocês imaginam isso aqui está acontecendo comumente nesse ano? Uma aula virtual ser comum? Ah, gente, hoje nós vamos ter aula pela internet. Isso era comum? Não. Isso era uma dádiva. Era algo que, por exemplo, as escolas particulares tinham, mas as escolas públicas não. E é algo que as escolas particulares meio que davam para os seus alunos como um bônus.
A gente não pensava em ter isso aqui de forma intensa e que eu tivesse hoje dentro da minha casa trabalhando e dando aula para você e do outro lado. Você pensava nisso? Não. Eu pensava nisso, Alexandre, daqui a 5 anos, 6, 10 anos. Você acha que ela pode ser problemática ambientalmente por causa do grafeno, que seria igual ao plástico? Eu não queria falar especificamente sobre o grafeno, mas eu queria falar sobre a perspectiva ambiental. Samuel, a questão da perspectiva ambiental aí, ela vai muito de país para país, tá? Essa tecnologia ela pode ser favorável ambientalmente ou ela pode ser desfavorável. Por exemplo, nós diminuímos muito a poluição da cidade na questão da sujeira das ruas, porque nós temos saído menos. Mas nós aumentamos muito o nosso consumo, por exemplo, de plástico e papelão com a nossa residência em casa. Principalmente o consumo de produtos de longa duração, que normalmente vem com grandes embalagens. E isso depende muito da política ambiental que um país recebe e da cultura ambiental que um país recebe. Então vamos lá. Se você pegar hoje ambientalmente a legislação ambiental de 100% que pode ser produzido, o país que mais produz legislação e que está mais à frente se chama Alemanha. Ele produz hoje 23% de legislação e de ação ambiental que favorecem o meio ambiente. 23% do 100% que pode acontecer. É fantástico. Já é muito bom, principalmente comparado a 70 anos atrás. O Brasil produz, Alexandre, em torno de 3%. Tá? Nossa, mas isso é uma mixaria. Comparado ao Uruguai e Argentina, que não tem legislação ambiental específica, nós estamos anos-luz na frente deles. Só que nós tivemos uma queda ambiental fortíssima agora, depois da eleição do Bolsonaro, porque há um desinvestimento no processo ambiental no Brasil, numa tentativa de qualificar a indústria. Só, meu caro, que eu vou de novo repetir, depois se vocês quiserem ter uma conversa aberta sobre isso, nós podemos discutir, fazer uma live sobre isso. Só que isso vai mudar efetivamente o clima do Brasil inteiro se a gente mexer na Amazônia. É isso mesmo. Vai mudar o clima da sua cidade. E é o abastecimento hídrico da sua cidade se a gente mexer na Amazônia. Tá ok? Porque a água que vem da Amazônia recai sobre o centro-oeste do Brasil, que é o grande divisor de águas do Brasil, que forma inclusive o Pantanal e que também abastece o sudeste do Brasil. Ou seja, nós seremos prejudicados com isso. Então, a gente infelizmente vai ter processos severos na questão ambiental. De quem faz isso? Só para dizer para vocês que eu não estou nessa, mas já estive até agora, eu saí agora desse grupo, mas os grupos de cientistas ambientais estão se reunindo para tentar fazer uma conversa mais séria e mais forte junto com o governo. Alexandre, vão dar conta disso? Possivelmente não da forma que estão fazendo. Vão ter que se revolucionar também. Ok, pessoal? A Alemanha tem histórico com tratamento ambiental ruim por causa das revoluções anteriores. Sim, mas você tem que lembrar que a Revolução Industrial da Alemanha tem 300 anos. A nossa tem 70. Só que com 70 anos, há 70 anos atrás, o Brasil começou a sua Revolução Industrial e há 70 anos atrás a Alemanha começou essa Revolução Ambiental. Então sim, só que a Alemanha acordou para a merda que eles estavam fazendo, perdão da palavra, é isso mesmo, e o Brasil está evoluindo na merda que está fazendo. Tá ok, gente? Então é importante pensar nisso. Não adianta você tentar colocar a culpa nos outros dizendo:
a Alemanha fez merda a vida inteira e agora a gente não pode fazer? Não, não pode. Que a Alemanha sirva de exemplo pra gente da merda que eles fez pra gente poder não repetir isso. Tá ok, gente? Que a Alemanha sirva de exemplo para o que eles fizeram de errado, que a gente possa não reproduzir, não copiar o de errado que eles fizeram. Tá? Beleza, gente? O Brasil tem uma atuação boa, mas pode melhorar bastante. Mas o processo é que a gente está evoluindo. Tá bom? Vamos tomar a Alemanha como exemplo. Isso mesmo. Pessoal, vou parar por aqui. Vou gravar. Mas segura essa onda aí que nós vamos ter a continuidade disso aqui em outra aula. Beleza? Obrigado a todo mundo